Olá, pessoal. Nós vamos continuar com o nosso papo sobre sistemas complexos e, dessa vez, vamos ver aqui ideias essencialmente retiradas desse livro. É um livro que trata de aplicações práticas da ciência da complexidade, aplicada a problemas concretos, problemas reais, problemas gerenciais. Eu recomendo esse livro, é um livro que está disponível e a ideia nossa, então, vai ser concretizar um pouco aquilo que vimos das outras vezes. Como é que nós podemos aplicar as ideias dos sistemas complexos nos desafios que a gente tem aí nas nossas empresas, nas nossas organizações? Então, esse é o livro. Eu estou mostrando para vocês um livro do Yanir Bar-Yam, que é um professor do Instituto que surgiu dos Estados Unidos, não é um Instituto de Santa Fé, é uma Universidade de New England, há já várias instituições aí pelo mundo dedicadas a esse tema, e é a aplicação prática daquilo que a gente viu. Você lembra que no último vídeo nosso, a gente falou do sistema de saúde como um sistema complexo e mostrou que esse sistema não pode funcionar bem. Ele tem que ser disfuncional como por causa da maneira pela qual ele está desenhado. Não existe encaixe entre os interesses, não existe simetria nas expectativas, né, dos vários atores que estão envolvidos, operadoras, etc. Operadora, prestador de serviço, pagador, o próprio usuário, a indústria de medicamentos, enfim, o sistema de regulação entra, o sistema legal entra, é um tremendo sistema jurídico, é uma tremenda confusão o sistema de saúde, ele não é fractal. Vale a pena dar uma olhada no livro anterior, porque esse termo fractal já é originário da ciência da complexidade, do estudo dos sistemas complexos. Então, para a gente entender bem o que a gente vai fazer, né, a gente fala assim, como os sistemas complexos, em geral, são opacos, né, uma intervenção isolada, isso é a tentativa de resolver problemas que aparecem, por esse sistema de saúde é típico, né, tentar intervir ali, botando mais lei, mais regulamento, mais norma, mais coisas a cumprir, isso geralmente leva a consequências imprevisíveis, seguidas de pedido de desculpa pelo aspecto imprevisto, e, em seguida, se faz outra intervenção para corrigir os efeitos secundários da anterior. Isso vai levando a uma série explosiva de ramificações, de respostas imprevistas, cada uma pior que a anterior. Isso é típico. Essa citação, aliás, é do Nassim Taleb, que é um cientista da complexidade dedicado a risco. A gente tem uma aula sobre ele, né, antifragilidade. Eu recomendo que vocês deem uma olhada, que é muito interessante. A questão que a gente tem, então, é o seguinte: bacana, esse negócio de complexidade, sistemas complexos, muitos elementos interligados, acarretando interdependências de todos os tipos, né? Mas como é que eu consigo gerenciar isso? Como é que eu gestor, eu posso fazer alguma coisa para que essas estruturas fiquem funcionais, esses sistemas fiquem funcionais? Então, em vez de especificar cada parte do sistema que a gente quer construir, o que a ciência dos sistemas complexos sugere é que a gente deve especificar o processo pelo qual um sistema complexo qualquer se constrói. E ele se constrói sozinho. Guarda isso, isso é das coisas mais difíceis das pessoas entenderem, em geral. Mesmo pessoa de nível intelectual muito bom. Acho que temos que fazer alguma coisa e ir especificando o detalhe do comportamento de cada agente envolvido para obter um efeito final. Sistema complexo não se deixa gerenciar dessa forma. Então, a gente precisaria especificar um processo macro, digamos. Esse processo usaria apenas a dinâmica natural do mundo, vamos dizer assim, para nos ajudar a obter aquilo que a gente gostaria de ter. Né? Essa é uma citação literal desse livro no qual eu estou me baseando aqui hoje para a gente conversar. As regras, então, são simples. Ao contrário do que possa parecer, um sistema complexo não exige regulamentos, regras complicadas, políticas complexas. Quanto mais simples, melhor. É paradoxal, mas é assim que é. Complicações levam àquelas cadeias multiplicativas de efeitos imprevistos que eu me referi. Então, tem que ser coisa simples para permitir que o sistema evolua, se autoconstrua. Vamos ver como é que isso poderia ser feito. A maneira, então,
de produzir um sistema complexo que funcione, que é o que a gente quer com o sistema de saúde, que é o que a gente quer na nossa sociedade, com vários subsistemas que compõem a sociedade, sistema de segurança, sistema educacional, é o que a gente quer nas nossas organizações. Muitas delas já têm um tamanho que as caracterizam como organizações complexas, exatamente o mesmo tipo de coisa. É bacana como o mesmo tipo de ideia se replica em vários domínios diferentes. Então, a maneira de produzir os sistemas complexos que funcionem é começar sempre com sistemas simples, fazer o sistema simples funcionar e depois deixá-lo crescer. Nunca é tentar fazer uma intervenção ou uma construção já a partir de uma escala enorme. Por exemplo, se você, mesmo que ele tivesse um mapa, uma planta do sistema de telefonia mundial, um blueprint lá, que a gente pudesse fazer isso, liga aqui, liga ali, se tentasse fazer, ia dar errado. Tem que começar com um sistema simples e deixar ele crescer organicamente. Mesma coisa o sistema operacional, o Windows, ou macOS, qualquer coisa dessas. Tem sempre que haver alguma coisa mais simples, a partir da qual a coisa mais complexa surgirá em seguida. Querer começar logo do complexo é receita para o desastre. Então, nós tentamos, já da vez anterior, começar a buscar insights da ciência da complexidade para aplicar em saúde. A gente quer mudar aqui esse sistema, é um sistema ruim, é um sistema que demanda aumentos todo ano, aumentos que ninguém mais pode pagar, as empresas, os indivíduos. É um sistema complexo, claramente disfuncional. Como torná-lo funcional? O que esses livros aí nos aconselham? O que a gente pode ver na prática? Então, tem uma outra heurística aqui, tem uma outra regra prática originada dos sistemas complexos. Se você tenta inovar intervindo no sistema diretamente, vai ser esmagado. Isso não vai funcionar. Não é legislação, não é norma, não é regra, não é multa, não é penalidade, não é o sistema judiciário. Você tem que dar algum espaço longe, na periferia do sistema, não no centro dele, onde a inovação possa florescer, criar raízes durante algum tempo e depois ela começa a se mover para o centro. Essa é a ideia, é aquilo que a gente já falou. Inovação em sistema complexo sempre surge na franja, nas beiradas do sistema. A partir daí, eles vão conseguir se tornar dominantes, eles vão começar a dominar, eles vão começar a engolir o outro sistema. Então, não vai surgir a inovação que a gente precisa se a gente se apoiar nos grandes grupos hospitalares, nas grandes operadoras, nas grandes... Não funciona. Eles estão no centro do sistema. Vai dar errado. A gente vai ter que buscar algum tipo de solução que se origine na periferia do sistema. Então, vamos prosseguir aqui com essa nossa tentativa de vislumbrar coisas concretas para o sistema de saúde, uma ilustração do que eu acabei de dizer, uma coisa pictórica, né? Começa na beirada, começa longe do centro e vai, e chega ao centro. Então, o que nós estamos falando, na verdade, é do processo, do único processo que a mente humana conhece, capaz de produzir complexidade organizada, que é a evolução. É exatamente o mecanismo evolucionário. Não acontecem modificações instantâneas. As modificações se desdobram ao longo do tempo. Essa é a lógica evolucionária. É assim que a evolução produz organismos de altíssima complexidade. O que nós temos que fazer é trazer essa lógica para dentro das nossas organizações, dos nossos sistemas, e permitir que eles evoluam na direção certa. O papel do gestor, do formulador de políticas, é estabelecer a moldura com a maior simplicidade possível para que o sistema possa evoluir. A gente chama esses sistemas que evoluem assim de sistemas adaptativos, porque eles evoluem sem intervenção de cima, a partir de regras simples, que essas sim o gestor tem que colocar em marcha, e eles vão se adaptando ao mundo. Tá? É assim que as coisas funcionam. A nossa crise, talvez, social, gerencial, global, é que os mecanismos que funcionavam antigamente, na maior parte dos sistemas, eles, pela complexificação do mundo, graças a essa interdependência, globalização, conectividade digital, etc., eles vão se tornando cada vez mais disfuncionais.
E essas regras simples que eu falei não são óbvias da gente descobrir para que o sistema possa evoluir. Existe uma outra heurística importantíssima. Toda vez que um sistema complexo trava, pensa na saúde, ou torna-se disfuncional, continua pensando na saúde. A única coisa que pode fazê-lo funcionar é injetar aleatoriedade nele, é dar um choque, é perturbá-lo de uma maneira, não é pegar uma marreta e, né, de uma maneira metafórica, né? Não é isso. É produzir algum tipo de perturbação no sistema, algo que desestabilize o sistema, algum tipo de perturbação, então, ou de ruído, como a gente chama, que force as partes desses sistemas a se reacomodarem, eliminando o que está impedindo esse sistema de se comportar organicamente, né, de funcionar direito, de se adaptar. Como é que seria isso, hein? Eu propus uma regra desse tipo, baseada no que eu conheço da complexidade, etc., que está de acordo com as formulações desse que está aparecendo aí, que é o Michael Porter, e que ele sugere essa medida, não da forma que eu estou colocando aqui, mas como centro de qualquer reforma que se queira produzir no sistema de saúde. Ele sugere que os prestadores de serviço de saúde devam ser, por lei, obrigados a divulgar os desfechos dos tratamentos que eles prescrevem e que eles realizam. Só isso. Todo hospital, toda instituição de saúde vai ter que divulgar o desfecho. O desfecho é o que acontece na vida do paciente que aquela instituição tratou. Né? Alguém que não conseguia andar, se conseguiu, ou se não conseguiu, por quê? Em essência, é isso. Não se faz isso. A gente acredita no que a instituição médica, o médico, a autoridade médica fala, e ninguém se preocupa, não existe nem processo de medição de desfecho em nenhum setor da indústria médica, né, do serviço médico. E ele fala, mede e divulga. Basta isso, olha que simplicidade. É claro que formular é muito simples, fazer é muito mais difícil, mas a gente podia estabelecer um prazo de alguns anos, 3, 4, 5 anos, para que as instituições se preparassem para isso, depois medir e divulgar. Isso produziria essa perturbação que eu falei, essa perturbação, esse ruído no sistema, faria o sistema se acomodar. Por quê? Porque agora todo mundo faz saber qual é o prestador de serviço, hospital, médico, clínica, o que for, que está produzindo que resultados para as pessoas que estão nas mesmas condições médicas do que eu. Isso não é meu, isso é do Michael Porter, o formulador da Agenda da Saúde com Base em Valor, que é algo que é muito conhecido por quem é do ramo da saúde e tem muita gente se movimentando nessa direção. Faço uma outra pergunta ainda no setor de saúde para a gente caminhar para o fim. Por que os incumbentes, como a gente chama, incumbentes são aqueles que estão no centro do sistema? São as instituições que têm história, têm passado, têm enfim, interesses a preservar, né, a defender, os grandes hospitais, as grandes redes, as grandes operadoras, esses são os incumbentes, são as empresas que estão aí. Por que elas não conseguem fazer a mudança? A gente já viu, num outro contexto ainda há pouco, que não adianta querer contar com esse pessoal, a mudança não virá deles, apesar deles não serem contra a mudança. Eles não conseguem fazer isso que o Michael Porter sugeriu, fazer o sistema, a partir de iniciativa deles, o sistema começar a medir desfecho, divulgar desfecho, usar a informação, né, para permitir que os usuários então decidam. Então, por quê? Existe uma lei da complexidade, tem nada a ver com saúde, essas leis são gerais, que a gente diz assim, eu vou tentar explicar. Imagina um sistema, imagina, por exemplo, uma operadora de saúde grande, das grandonas que existem no Brasil, em qualquer lugar. Enquanto ela presta serviço, ela vende plano de saúde, vende para pessoas de todas as idades, de todas as condições, geralmente são financiados, quem compra são empresas para os seus funcionários, mas também existem indivíduos que compram diretamente, ainda que poucos, em comparação com a alternativa que eu falei. Enquanto o sistema que eu estou me referindo aqui é a operadora, ela tiver dentro dela a capacidade de reagir às demandas dos seus usuários do lado de fora dela, ao ambiente dela, enquanto encaixar, né? Eu busco plano de saúde, eu tenho, mal ou bem, eu tenho sistema, vai funcionando como tem funcionado, ainda que não idealmente,
meio que precariamente, nas últimas décadas, vem funcionando isso. Enquanto houver essa capacidade do sistema, operadora de saúde, responder à demanda do usuário, do mercado, do seu ambiente, tudo bem. Nós vivemos um mundo bacana. E essa é uma lei, a gente chama de lei da variedade requerida. Quer dizer, para uma organização, um sistema complexo, ele se manter, ele ficar estável, ele ser sustentável, ele tem que ter a capacidade, dentro dele, de responder às demandas que vão surgindo fora, a variedade que existe fora. É por isso que ele chama de variedade requerida. Se você quiser responder ao que o ambiente precisa e não tem variabilidade interna para fazer aquilo, você não tem um repertório de comportamentos, é comportamento mesmo, lá dentro da sua empresa, que permita que você faça isso, a empresa trava. E ela tende a perder essa guerra. Então, ela tem que ter dentro dela, a empresa, pelo menos a mesma variedade que existe fora dela. Guarde isso. Significa, ela tem que ter uma complexidade, a empresa, equivalente à complexidade de fora, do mercado, do ambiente. Essa é a chamada lei da variedade requerida. O que acontece quando uma empresa perde essa capacidade? Claramente isso aconteceu nos últimos anos com as operadoras de saúde, né? Aparece algum tipo de demanda do ambiente que a empresa não consegue responder porque não tem variedade interna para isso. Ela não foi constituída para isso. Sem a habilidade para responder, ela então começa a perder. Os custos explodem, ela começa a ficar instável. No caso das operadoras de saúde, isso foi a emergência dos doentes crônicos. O doente crônico sempre existiu, mas nas últimas décadas a quantidade de pessoas com manifestações crônicas, diabetes, condições cardiovasculares, depressão, condições ortopédicas, um monte de coisa, né? Doenças crônicas, porque a população ficou mais idosa, e essas manifestações então acontecem. E isso é que gera esse custo, grosso desse custo enorme que a cada ano nós consumidores somos chamados a financiar, a cobrir. E as operadoras não conseguem responder a essa demanda porque não está no DNA delas. Não está no repertório do comportamento, dos comportamentos que elas aprenderam a desenvolver ao longo do tempo. Não é problema técnico, note, é problema comportamental. E aí, por isso, essa é uma razão raiz para essa crise que a gente está vendo. Nós precisamos de organizações que possam responder à complexidade do ambiente, às demandas do ambiente, à variedade, à variabilidade do ambiente. E nós não temos essas organizações. O hospital nem se fala, né? Vamos combinar. O hospital não sabe, não tem nada a falar sobre doente crônico. O hospital é para doente agudo, para gente que precisa de intervenção, de internar. Doente crônico, ao contrário. Então, essa grande massa de doentes crônicos, de pacientes crônicos, fica praticamente desassistida do sistema, as condições pioram, aí corre para o hospital, interna, fica 2, 3 dias, sai e gera essa confusão que a gente está falando. Esse é um exemplo típico da lei do ASP, lá da variedade requerida, que eu falei. Um outro exemplo muito interessante, que eu gosto de citar, é o exemplo do Jorge Paulo Leme, do grupo 3G, né? Que é um grupo de investimento poderoso, dono de uma porção de empresas pelo mundo, né? Todo mundo conhece, tem uma origem lá atrás, loja americana, não sei o que, hoje tem Ambev, eles têm participação, são donos, né, de empresas como Ketchup, Heinz e Burger King, e cervejas aí pelo mundo, não é só Ambev aqui, essas marcas que a gente conhece, não, eles são hiperpoderosos. Eles desenvolveram um mecanismo de observar empresas, geralmente setor de alimento e bebida, que estão mal administradas, eles entram, compram a empresa e começam a implantar uma metodologia ali com pessoas altamente qualificadas que eles selecionam e treinam para operar de certa maneira, e aí eliminam as ineficiências daquele negócio, fazem funcionar com custo mais baixo, e aí, eventualmente, podem revender, ou, enfim, fazer alguma coisa com a empresa, mas é isso, é um software muito simples. E eles começaram a ter problema com isso. Por quê? Porque o ambiente, né, em que eles operam mudou.
está com outras demandas. O mundo, os gostos dos consumidores são diferentes do que eram há 20 anos atrás, digamos, né? Há uma rejeição à comida gordurosa, né? Depois de hambúrguer, com muita coisa, não sei o quê, ketchup. Cervejas agora tem para todo tipo de consumidor, uma multiplicidade enorme de cervejas artesanais. E o Jorge Paulo, num vídeo, que eu estou deixando o link para quem se interessar, ele fala com clareza: eu não sei se nós vamos ter capacidade de responder. Eu sei que nós estamos com esse problema de resposta do mundo. O mundo mudou. E nós não sabemos fazer aquilo. Você vê que coisa interessante. Eles não estão desistindo, não. Eles também não estão quebrando, estão muito bem. Mas ele está com medo de não conseguir variabilidade interna, né? Então, está tomando as providências dele, está fazendo lá o que tem que fazer para dar essa resposta. Então, você vê que a teoria da complexidade é que está por trás disso tudo. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí, curte o vídeo, né? Se inscreve no canal para receber mais informações e entra nesse link que está aí, é um link do Telegram, onde você vai receber os materiais, as telas que eu acabei de mostrar. Tá bom? Eu, então, conto com vocês para um próximo vídeo, nós vamos falar de coisas interessantes, vamos continuar falando, e até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Um abração.